O fulano perdeu tudo e reconstruiu do zero. Mariazinha cresceu na pobreza e hoje é CEO. O Joãozinho dormia no chão do escritório antes de vender a empresa por milhões. Parece que quase todo mundo que venceu na vida tem uma história de superação épica. E aí tu olha pra tua vida e pensa, pô, minha vida parece meio sem graça, né? Eu não passei por nada disso. Tu não passou fome, tu não perdeu tudo, não teve uma virada dramática. Tua vida foi boa, confortável, talvez ótima. Cresceu com estrutura, com família, com uma boa base financeira. Mas de tanto ouvir as pessoas glorificando o sofrimento delas, a gente chega a se questionar. Será que eu sou merecedor dessa vida? Ou até pior, talvez a pessoa possa achar que não sofreu o suficiente, o que é um absurdo. Tem uma estrutura de narrativa muito forte na cultura pop, mas que também é aplicada nas histórias de desenvolvimento pessoal. É a jornada do herói. Um estudioso americano percebeu que quase todo mito, conto ou outras histórias de sucesso, muitos seguem o mesmo padrão. O protagonista ele vive uma vida comum, ele passa por uma crise, aí ele desce ao fundo do poço e depois, transformado pela dor e muitas vezes tendo algum mentor, ele volta como uma versão superior de si mesmo. Funciona em filme, funciona em livro e muitas pessoas reconhecidas usam a mesma narrativa para contar suas histórias. E muitas delas não são reais. Eu não me recordo agora se é a história da Microsoft ou da Apple, mas uma delas dizia que começou na garagem e não começou. Acho que foi da Apple. A empresa não começou numa garagem, foi uma narrativa para poder deixar a história mais emocionante. Mas daí a gente começa a usar essa narrativa do herói que outras pessoas aplicam nas suas vidas para medir as nossas vidas. Porque se tu não teve um fundo do poço, parece que tu pulou a parte mais importante da história. Como se a dor fosse obrigatória. Como se o sofrimento fosse o que valida a transformação. E tudo de bom que resulta daquela história. E ainda se cria uma competição, porque supostamente quem sofreu mais tem mais autoridade. Só que isso tem um efeito silencioso na vida de muita gente. A pessoa que teve uma infância estável, teve pais presentes, nunca passou necessidade, ela pode começar a se sentir ilegítima, como se não merecesse a vida que tem. Talvez ela se sinta até como se ela não pudesse ter grandes ambições, porque ela não teve uma história difícil para contar. Ela não teve uma superação para justificar. Aí ela ouve o coach ou o palestrante falar, eu vim do nada, e tô aqui, cresci, construí um império. E aí ela pensa, eu não vim do nada. Tive ajuda, tive oportunidade. Quem sou eu para querer mais? E aí acontece uma coisa cruel. Isso vira culpa. A base que os pais dessa pessoa se esforçaram tanto para construir, em vez de ser reconhecida como, sei lá, um presente de Deus da vida, vira uma razão para a pessoa se sentir menos. Pior ainda, talvez essa pessoa fique esperando algo ruim acontecer, como se precisasse de um trauma para finalmente ela ter permissão para começar a construir algo. Mas a jornada do herói não é desenvolvimento pessoal. Ela não começa com sofrimento. Ela começa com um chamado. E a crise é só um dos caminhos que leva o herói a responder ao chamado. Mas a crise não é o único caminho. Tem quem responde ao chamado por curiosidade, ou por ambição, ou por amor a um determinado caminho, por visão de futuro. Infinitas possibilidades. O sofrimento ele pode despertar uma pessoa, mas ele não é o único despertador. E a gente tem que lembrar que a jornada do herói é uma narrativa, uma estrutura narrativa. Não é um manual de vida. Não é um padrão a ser seguido. Ela foi criada para contar histórias de forma envolvente. Ela não foi criada para balizar a vida das pessoas e dizer que a vida só tem valor se ela parecer um filme. Eu lembro de olhar filmes, biografias de artistas, e sempre uma história muito linda, muito emocionante. Sempre tem um super arco. Só que muitos desses artistas, eles tiveram muita oportunidade. Eles tiveram uma base muito forte. E todo mundo tem que passar por dificuldades. Por menor que seja a dificuldade, todo mundo vai passar por alguma. Mas a gente não precisa esperar que para nossa vida ser válida, a gente também precisa passar por uma grande dificuldade. Até porque a dificuldade não cria o caráter. Tem gente que passou por tudo e não aprendeu nada. Mas tem gente que cresceu num ambiente estável, desenvolveu disciplina, construiu bons hábitos e foi longe. Virou uma pessoa do bem. Uma pessoa que realmente faz a diferença no mundo. Não por causa das oportunidades que teve ou deixou de ter, mas pela pessoa que é. Tu não precisa de um trauma para ter propósito. Não precisa ir até o fundo do poço para justificar uma virada. Não precisa uma história épica para ser merecedor da tua vida. Não importa se tu cresceu rico ou pobre, se a tua vida foi caótica ou ela foi estável. Tua história não precisa de drama para ter peso. Se a tua vida foi tranquila, isso é ótimo. Aproveita, agradeça, seja grato por isso. E aproveita o que tu recebeu e retorna para o mundo em forma de boas ações. Faz mais pelo mundo do que o mundo fez por ti. Tantas vezes na vida eu já me questionei por que eu tenho uma vida tão boa? O que será que eu fiz para merecer isso? Isso chegou a ser até um incômodo para mim em algumas épocas. Mas eu lembro que depois da enchente aqui no Rio Grande do Sul, em 2024, que eu fui ser voluntário, eu tive contato com muitas pessoas, um período muito curto de tempo. Por 8 dias eu fiquei num abrigo que chegou a ter, acho que mais de 2.000 pessoas. E eu tive contato com todo tipo de gente. Desde pessoas super simples, com pouco estudo, até pessoas super estudadas, com boa estrutura financeira, pessoas bem de vida, todas juntas naquele ambiente. E eu percebi uma coisa.
Eu nunca vou me esquecer. Depois de ter contato com essas pessoas e ver o quanto que cada um fazia um pelo outro, a visão que eu tive, que eu passei a acreditar, é que cada um tem a vida que merece. Se tu não tem a vida que tu merece ainda, tu ainda vai ter. E pra mim isso foi o suficiente para eu nunca mais questionar se eu sou merecedor da minha vida. Obrigado se tu ainda tá aqui comigo. Se inscreve no canal para mais conteúdo como esse e compartilha esse vídeo com alguém que tu acha que pode precisar dele, que possa ter uma vida boa, daqui a pouco não se acha merecedor dela. Talvez esse vídeo pode ser exatamente o que essa pessoa precisa ouvir. Te vejo por aí.